9. Mantenha a sua Bíblia aberta e antes de ler eu quero considerar algumas coisas. Qual é o resultado? Como você se sente depois de uma longa maratona, onde você foi provado nos seus limites físicos? Os atletas presentes sabem do que eu estou falando. Quando nós nos propomos a fazer alguma coisa que pesa para você, uma atividade que pesa muito para você. Exemplo, você que gosta de pedalar, você tem uma média diária e você diz, eu vou dobrar essa média e a gente vai fazer igual a Dilma, a gente alcança uma meta e depois a gente dobra a meta. Então, não, mas é sério isso, vamos lá. Então você alcançou, não, eu pedalo 50 km por dia, eu vou pedalar 100. E quando você faz isso, você quebra um limite, você rompa um limite. De igual forma com as demais atividades, onde você usa o seu limite do seu corpo, da sua capacidade. Quando nós nos cansamos profundamente fisicamente, nós afetamos também a nossa capacidade de raciocínio, o nosso reflexo. Nós afetamos naturalmente a nossa capacidade psíquica e emocional, ela é afetada. Nós ficamos limitados, ficamos sem reação muitas vezes. Mas também a nossa capacidade e a nossa força e vigor espiritual também são afetados, naturalmente são afetados. Isso depois de uma grande luta, de uma grande batalha, depois de um grande desafio em que você trabalhou muito o seu corpo físico. Você sabe do que eu estou falando. Quando nós estamos cansados e que a gente chega dentro de casa e diz assim, eu não quero fazer absolutamente mais nada. Você está cansado. Agora eu quero somar a esta batalha, a esse desgaste físico, uma grande batalha espiritual, onde você luta espiritualmente, não no campo físico, não no braço. O seu desgaste não é somente físico, ele está acontecendo no mundo espiritual. Nós estamos falando de uma guerra espiritual, de alguma coisa que você guerreia no mundo espiritual, mas esta guerra e esta batalha reflete no seu físico, diretamente no seu físico. E a sensação que você tem é que você teve uma guerra física e de que você às vezes levou uma surra, como eu brinco e digo às vezes, uma surra de pau. Você apanhou de pau, todo o seu corpo dói, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Nós estamos falando de uma luta e de uma batalha que travamos no campo espiritual. Eu estou falando de lutas espirituais. Vamos pensar numa outra luta. Uma luta em que você, homem, você mulher, você mãe de criança recém-nascida. Eu tenho 2 filhas com crianças recém-nascidas em casa. Você que cuida e trabalha o dia a dia, além dupla jornada, você mulher, mãe, além da jornada de trabalho na sua profissão, fora de casa, você ainda tem uma segunda jornada que é amamentar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Você já imaginou o desgaste? Aliás, eu não preciso que você imagine. Você sabe exatamente o que você está sentindo, o que você sente. Essas lutas, elas afetam drasticamente tudo que nós somos. Esta triunidade chamada humana, espírito, alma e corpo,
essa tricotomia que nós somos. Alguns acham que nós somos só alma, espírito e corpo, mas eu penso dessa forma. Deus nos deu um espírito, Deus nos deu uma alma, e Deus pegou este espírito e esta alma e colocou dentro de um corpo. Nós somos este ser triuno, mas todo o nosso ser sofre, adoece, entristece, chora, lamenta, se desgasta. E muitas vezes, não são poucas as vezes, de novo, muitas e muitas vezes, a vontade que você tem é de comprar uma passagem para algum lugar, para o fim do mundo, só de ida. E você pensa e diz no seu coração, a vontade é de sumir e nunca mais voltar. Alguém aqui já teve esse sentimento? Erga a mão para mim. Deixa eu ter certeza que eu sou assim também. É com você que eu quero falar nessa manhã, então. É com você que eu quero falar. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 14. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias havia matado os 850 profetas de Baal. Em nome do Senhor. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu discípulo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois já não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias estava num processo depressivo seríssimo. Cansado, deprimido, exausto, querendo comprar uma passagem só de ida e nunca mais voltar. Ele estava dizendo: eu não quero mais saber de mulher, de marido, não quero saber de filho, não quero saber de pai, de mãe, não quero saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de ministério, eu não quero saber de mais nada, eu quero só ir e nunca mais voltar. Olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido, já lemos isso, versículo 7. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. E eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? No lugar da fuga, preste atenção, olha aqui para mim agora. No lugar da fuga, no lugar do esconderijo, quando você deixou para trás ou atrás de si uma série de coisas, resultado do seu cansaço, Deus pergunta para você: o que que você está fazendo? Vão lá. Qual versículo que eu parei hoje? 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só.
e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo pôs-se à tenda da caverna. E eis que lhe veio a voz do Senhor, e lhe disse, de novo: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Qual é o sentimento que nós temos diante de todas estas situações que nós vivemos? Deixe-me tomar como exemplo a história deste homem, profeta. Um cara que tinha fogo nos olhos, um homem com um padrão acima da média, um homem que era muito usado por Deus, vivendo em um tempo de profunda e grande situação, um homem que estava lutando e pelejando as guerras e batalhando as guerras de Deus, um homem que vivia moralmente dentro de um padrão estabelecido por Deus, um homem que lutava contra o sistema político e religioso dos seus dias, um homem que falava da parte de Deus e era conhecido por Israel e todos os povos, especialmente pelos inimigos, como um homem de Deus, e os inimigos temiam, não o rei de Israel, mas temiam ele, o profeta Elias. E agora, ele profetiza dizendo: 3 anos e meio não choverá, e não há chuva, seca total. No contexto desse texto diz que a fome castigava o povo. E o que Deus estava fazendo através de Elias? Punindo a fé do seu povo, que haviam abandonado o Senhor e agora adoravam os Balaíns, imagens de escultura, postes ídolos. E é nesse contexto, então, que Elias se levanta, depois de muitos profetas terem sido mortos por Acabe, mas especialmente pela sua mulher Jezabel. Ele agora tem uma atitude. Quando a gente lê o início do capítulo 18, a gente tem clareza quanto a isso, que o Senhor diz para ele fazer tais coisas. Preste atenção nisto. Deus disse para Elias fazer tais coisas. O desgaste de Elias foi um desgaste debaixo de uma orientação de Deus. Ele não estava desgastado por fazer aquilo que Deus não disse para ele fazer. Ele estava cansado e desgastado em fazer o que Deus tinha dado para ele fazer. E quando ele então tem esse desgaste, ele diz nesse texto, é um momento de fuga de Elias. O capítulo 19 é um momento de fuga. Fuga de quê? Quando no início do capítulo 18 Deus manda ele falar e dizer que vai voltar a chover em Israel, ele então manda Acabe reunir os profetas de Baal. Eram homens que tinham pactos, e o culto era um culto de derramamento de sangue, era um culto demoníaco. E havia mais 400 profetas que serviam Jezabel. Então eram 850 homens a serviço de Acabe e Jezabel. E Elias sozinho.
Nós estamos falando de um desgaste de anos, fisicamente. Mas agora ele enfrenta em um cerimonial ou numa celebração, e a palavra dele foi: chame os seus profetas, pegue 2 bezerros, 2 novilhos, escolham um. E os profetas, os 850, escolheram um animal para o sacrifício. E eu vou ficar com outro. E Elias deu prioridade àqueles homens. Eles dão aquele animal para o sacrifício. Eu quero que a gente pense, eu quero que você saia um pouco desta coisa do natural agora. E a gente pudesse transcender para aquilo que é unicamente espiritual aqui agora. E Elias então diz: podem preparar o altar. E eles prepararam o altar. E a Bíblia diz que de manhã até por volta do meio-dia, eles ficaram ao redor daquele altar, dizendo: ó Baal, manda fogo. Que o desafio de Elias era: aquele Deus que responder por fogo, este será Deus em Israel. Ele chama o povo e o povo nada diz, nem sim nem não. Mas ainda assim ele continua nesse desafio. E ele diz: olha, o Deus que responder por fogo, então esse será Deus em Israel. Qual era a condição? A metade do povo estava com Baal e uma pequena parte do povo servia a Deus e adorava a Deus, tanto que ele diz: eu estou sozinho. E ele então diz para os profetas de Baal, e eles fazem aquele altar, e o texto diz de novo que de manhã cedo, até por volta de meio-dia, eles rodeavam aquele altar. Imagina, um altar feito de pedras, e eles orando: ó Baal, manda fogo, e eles se retalhavam, o sangue descendo. Eu quero que vocês pensem, imaginem agora, tragam à memória de vocês a realidade tenebrosa, diabólica presente ali. A luta espiritual que Elias travava ali. Não era alguma coisa física, era alguma coisa que muito além do físico. Era uma batalha espiritual que ele travava. E o texto diz que eles clamavam a Baal e Elias do lado de cá. E eu amo esta história, porque eu me identifico um pouco com este cara e Elias, especialmente com a ironia dele. E ele começa a dizer assim: fale mais alto. Talvez ele esteja culpado, ele é Deus afinal de contas, ele pode estar viajando, ele pode estar muito ocupado. Gritem mais alto. E Elias tem uma ironia muito grande com aqueles homens. 850 homens e ele só. É isso que eu quero que você pense. Não era somente uma coisa espiritual. Ele lutava contra todo um sistema de governo. O domínio, o poder político e da autoridade do rei e da rainha estavam contra ele. A batalha espiritual não era somente os profetas de Baal, mas era alguma coisa no sistema, no modelo que estava acontecendo. Mas uma das coisas que a gente percebe é que passou do meio-dia, diz o texto, Elias, diz a palavra, pega 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Eu imagino a cena, ele se ajoelhando assim, pegando 12 pedras e colocando uma em cima da outra. E ele manda colocar o novilho do sacrifício sobre, manda cortar a terra ao redor, fazendo como que um rego bem grande. E ele diz para os serventes: tragam água. E eles mandaram água. E o texto diz que a água escorria, tudo encharcado. E ele faz uma oração. Você não vê Elias falando em línguas, você não vê Elias sapateando, você não vê Elias rodando, você não vê Elias. Ontem estávamos numa reunião de pastores e alguém fez um comentário e eu falei com Eliel, eu falei assim: olha, já imaginou alguém dentro da nossa igreja fazendo aviãozinho? Nem se cogita, hein, por favor. Eu corto a sua asa no tiro, pode ter certeza disso. Vai lá na sua casa, lá pode.
Desculpa, tá, mas essas coisas não tem, espiritualmente falando, você não vai sair do chão, você não vai voar. Então, para que asinha para aviãozinho? Para com isso. Vamos lá. E olha, eu creio nas coisas do Espírito Santo de Deus, tá bom? Creio no sobrenatural de Deus. Isso não é espiritual, isso é invencionice humana, é coisa de homem. Mas Elias, então, você não vê nada disso, mas ele pega e faz uma oração. E ele disse: Deus, eu tenho sido extremamente zeloso para com as coisas do Senhor, e só eu fiquei. Agora, ouve a oração do teu servo, e manda fogo sobre o altar. Mas um dos versículos desse texto diz que Elias, no capítulo 18, versículo 30, se não me engano, diz que ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou o altar do Senhor. Deus não manda fogo sobre o altar destruído. Nós temos tantas verdades aqui, tantas lições, mas ele restaura o altar do Senhor, faz esta oração e fogo do céu desce e consome o altar e tudo que está à sua volta, aquela água fica tudo queimado. E ele pega e diz assim: agora leve estes 850 profetas no ribeiro e mate todos eles. Jezabel não estava presente, a rainha não estava presente. Ela pega e manda um recado para Elias: fique os deuses sabendo que se amanhã esta hora não fizer com você o que fizeste com os meus profetas e sacerdotes. E aí bate uma coisa no coração de Elias, a humanidade de Elias, simplesmente homem. A humanidade deste homem grita. A natureza humana deste homem grita, a despeito de ser um homem de Deus. A natureza humana dele grita. E nós somos, a despeito e apesar de tudo que a gente viva no mundo espiritual, eu e você, nós jamais podemos nos esquecer de que nós somos simplesmente homens. O versículo 10 desse texto diz: Elias, observe essa palavra: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Uma das coisas que nós, ou dentre muitas coisas que nós podemos pensar e nós podemos entender, é que eu e você, nós não podemos não podemos negligenciar as lições da história sobre nós. Eu não posso negligenciar os fatos da história da minha vida. Eu não posso negligenciar os fatos da história da minha família, por exemplo. Eu não posso negligenciar o fato de que eu vivi numa família disfuncional, pais separados, violência doméstica. Eu não posso negligenciar este fato, porque as questões da minha vida e da sua vida, da nossa história de família, elas são cíclicas. De novo eu estou falando isso à igreja. Aquilo que os nossos avós viveram, que os nossos pais viveram, há uma grande probabilidade de nós também vivemos, e os nossos filhos e os nossos netos. Então nós precisamos perceber e entender as coisas que normalmente estão presentes, e isso se chama história. Fatos históricos, e nós não podemos negligenciá-la, definitivamente nós não podemos negligenciá-la. Eu amo quando isso acontece e não tem ninguém na mídia para me socorrer.
Eu faço tudo bonitinho, direitinho, mas isso não funciona. Em nome de Jesus, funciona. Não era tudo assim, mas tudo bem. Nós não podemos negligenciá-la. Nós não podemos. Nós não podemos negligenciar a nossa história. Muitas vezes nós olhamos para algumas situações e a Bíblia nos ensina aqui sobre o povo de Deus, e a palavra, por exemplo, em Hebreus nos diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Mas eu quero incluir hoje, essa não é a versão do pastor Vasmir, mas eu quero mostrar e que nós possamos pensar e analisar que hoje ele nos ensina através da história de cada um de nós. A história de cada um de nós. E nós não podemos negligenciar o fato de que essas histórias gritam muitas e muitas vezes. Nós percebemos isso. Não está passando, por favor, me ajudem aí. Ela nos ensina através da história, o que diz o texto de Hebreus no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, dizendo: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Mas uma das coisas que nós descobrimos e nós aprendemos, que este povo de Deus, que povo é este? Um povo que é naturalmente humano, homens, mulheres, profetas, pastores, líderes, pais, estudantes, mães, profissionais liberais, seja a área que for, nós percebemos de uma maneira muito clara, muito simples, esta coisa funcionando. Foi lá, acho que respondendo aqui. E agora nós percebemos uma resposta, uma consequência de tudo isto. Elias foi levado a uma crise. Elias foi levado a viver uma crise. Uma crise que afetou a sua vida espiritual, afetou as suas emoções e afetou o seu corpo. E todos os pensadores, quando leem esse texto, eles dizem que Elias entrou numa depressão profunda. Quando a pessoa entra dentro de um quarto, se fecha ali, se esconde, e ali se torna uma caverna para ele. Ele come, bebe, dorme. Isso quando come, bebe, mas ele só quer dormir. E ele foi despertado pelo anjo do Senhor dizendo: acorda, come, bebe. E ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Pela segunda vez, acordado, comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele literalmente estava dizendo assim: eu não quero mais saber de nada desta vida. Mas qual era a causa de tudo aquilo? Qual era o problema que ele estava travando ali? Ele estava enfrentando a infidelidade de uma nação, de um povo. Por que isto? Ele estava lutando contra algo justo, verdadeiro, da parte de Deus. Era o trabalho ministerial dele, era o trabalho profético dele. Mas agora ele via um povo que não queria de Deus. E eu e você, nós nos desgastamos nas mais diversas áreas de atuação que temos, seja ministerial, seja em casa, em família, como pai, como mãe que amamenta, seja como médico, seja como enfermeiro, seja como um profissional de TI, seja a área que for que você atue, toda área traz a nós um desgaste. Elias enfrentava a infidelidade de um povo da nação. E uma das coisas que a gente descobre é que posicionamentos produzem conflitos, crises, ruídos. Comece a fazer o certo dentro da sua casa. Comece a posicionar-se pelo certo. Saia da omissão. Se posicione diante daquilo que está errado. Se posicione diante daquilo que é pecaminoso. Se posicione diante da imoralidade. Por exemplo,
Se posicione diante daquilo que Deus nos diz ser errado. Elias se posicionou nesta condição, e quando ele se posicionou, ele disse assim: olha, eu tenho sido zeloso pela tua palavra, pelas coisas do Senhor. E quando ele se posiciona, todo o sistema se levantou contra ele. Veja bem, posicionamentos produzem crises, conflitos, ruídos. Você percebe as coisas acontecendo, fala, tem alguma coisa que não está legal. Gera desconforto na vida do outro, seu posicionamento. Observemos dentro de casa, quando você diz assim, a partir de hoje aqui em casa será desta forma, pelo certo. E aí você começa a perceber o outro se incomodando. O outro é tirado da zona de conforto. E você também é tirado da zona de conforto. Elias fora tirado da zona de conforto, e agora o seu posicionamento produz ruídos, barulhos, crises. E naturalmente, estando sozinho, agora a história diz que ele faz uma coisa. Ele foge. Ele foge e se esconde numa caverna. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida? É que as cavernas são inevitáveis nas nossas vidas. Caverna é um lugar extremamente necessário. Um lugar onde eu e você, nós nos escondemos. As cavernas são extremamente necessárias nas nossas vidas. Extremamente necessários. E quando nós passamos por essas cavernas, uma das coisas que nós começamos a observar é que nós temos sinais, muitas e muitas vezes, sinal de adoecimento. Como assim? Você está me dizendo que lutas espirituais provocam adoecimento na minha vida? Você está dizendo que os problemas que eu vivo no dia a dia, como pai, como mãe que amamenta, como no meu negócio, no meu trabalho, no meu ramo de negócio, na minha casa, na minha família, no ministério que eu sirvo dentro da igreja, você está dizendo que isso provoca adoecimentos na minha vida? Sim. Eu estou afirmando isso para vocês. Então eu não vou fazer, então eu não vou servir, eu vou deixar de ser casado, eu vou deixar de ser pai, eu vou deixar de ser mãe, eu vou abandonar o meu emprego. Não é isto. Muitos de nós está sofrendo porque tem feito coisa que Deus nunca disse para você fazer. Mas outras coisas que Deus disse para nós fazermos são igualmente desgastantes e adoecedoras. E como isso começa? Começa primeiro com as preocupações. Nós antecipamos coisas. Eu estou antecipadamente ocupado com alguma coisa, preocupação. Eu estou trazendo o amanhã para hoje. Eu estou trazendo aquilo que pode acontecer, é possível acontecer para hoje. E hoje eu começo a adoecer com o fato de que eu estou preocupado. E preocupação, alguém disse que é um ciclo de pensamento ineficientes rodopiando em torno de um centro do medo. Preocupações são aquelas coisas ineficientes em torno de uma coisa chamada medo. E a Bíblia vem e diz assim que Deus lança fora o medo. Então nós temos uma questão a ser tratada em nossas vidas, a questão do medo. Benjamin Franklin disse certa feita: quantos são os que têm coragem, e aqui entra a questão dos processos de Deus na minha vida e na sua vida. Quantos são os que têm coragem para admitir suas próprias falhas, ou discernimento suficiente para corrigi-las? Quantos de nós têm coragem para isto? Admitir as falhas. Elias foge para a caverna, e estando na caverna, ele diz assim: Deus, eu sou sinônimo do fracasso.
Respondam, por favor, Elias era sinônimo do fracasso? Não era. Elias era a prova de um homem de Deus, mas simplesmente homem, como eu e como você. Nós nos cansamos, nós nos esgotamos, nós nos estressamos, nós temos vontade de matar 10 hoje, deixar 30 amarrado para amanhã. Sim, isso é super natural. O que não é natural é a gente matar. Mas ter vontade. Mas quantos de nós temos discernimento suficiente para corrigir isto? Uma das coisas mais difíceis é lidar com pessoas que não admitem aquilo que elas são. As pessoas que não admitem aquilo que são, a atitude mais simples para ela é dizer assim: eu estou fora deste casamento. Eu não quero saber do meu pai, não quero saber da minha mãe. Eu não quero saber dessa vida. É uma atitude normal, natural, própria de quem não admite falhas que precisam e não tem discernimento dessas falhas para dizer: eu vou corrigir isso. É a coisa mais natural que acontece. Isso é repetitivo. Eu não quero mais saber da igreja. Eu não quero mais saber deste ministério. Eu vou para outra igreja. Eu vou assistir o culto em casa. Você que está em casa, você deve ser um, provavelmente. E você fica em casa e se eu não vou para a igreja, eu não vou para a igreja, eu vou servir a Deus aqui, eu e Deus em casa. Via de regra, essas pessoas são pessoas que não admitem e não têm discernimento suficiente para admitir o erro e não querem também fazer correções de rotas na sua vida. E eu convido essas pessoas, se você está aqui nessa manhã ou você que está em casa, eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre isso. E escute, e vamos admitir responsabilidades. Muitas e muitas vezes nós nos ferimos dentro da igreja. Muitas e muitas vezes nós erramos dentro da igreja. Muitas e muitas vezes nós falhamos naquilo que deveria ser igreja. Eu, pastor Vasmir, erro, estou admitindo aqui isto. Não tenho pretensão de ser perfeito. Agora vamos nos assentar à mesa da negociação. Só não vamos fumar o cachimbo da paz, mas nos assentar à mesa, nós podemos nos assentar e dizer: vamos corrigir rotas, vamos mudar isso, naquilo outro, como a gente faz em casa. Mas o que a gente faz nesse processo todo? Volte, please. Uma a mais, isso. O que nós fazemos diante dessas situações? Nós começamos a ficar ansiosos, emocionalmente adoecidos. Nós começamos a perder o sono, nós não comemos direito, ou alguns danam a comer. Cada um age de um jeito. Viver o amanhã hoje, viver amanhã hoje é ansiedade. Mas viver o ontem, hoje, é depressivo. Jesus pega e diz para mim e para você assim: basta ao dia hoje. O seu? Você não tem capacidade de viver a sua próxima hora de vida. Mas você viver o ontem frustrado, especialmente, é altamente depressivo. E eu costumo brincar nos meus atendimentos que ansiedade e depressão são irmãos gêmeos. Só não são univitelinos, mas são irmãos gêmeos. Todas as vezes, raramente que você vê uma depressão, raramente você não vai ver uma ansiedade. E muito raramente, quando você vê uma ansiedade, você não vai ver uma depressão presente. O que Deus pensa sobre isso? Para nós e sobre nós? E a Bíblia está cheia de textos para falar disso. A Bíblia nos fala de um homem chamado Davi, fugindo de Saul,
longe de casa, longe do culto e da celebração, e consideremos que Davi era um adorador a Deus, e ele diz assim: por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Por que você está abatido a minha alma? Mas a experiência deste homem com Deus o leva a fazer uma confissão e uma oração. E ele diz para si mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. E ele diz assim no versículo 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. E no versículo 7 em diante ele diz assim: um abismo chama um outro abismo. Uma preocupação chama uma ansiedade. Uma preocupação gera um processo depressivo. Uma preocupação produz e gera em nós doenças psicoemocionais. O nosso corpo é abatido, a nossa alma é abatida, o nosso corpo começa a definhar e a sentir. Alguns comem desesperadamente, outros deixam de comer. Alguns têm descargas elétricas do seu organismo, alguns têm um intestino solto, outros dores de cabeças intensas, outros insônias. Eu olho para isso e pergunto: Deus, por que o teu povo está tão cansado? Por quê? Simplesmente homens, mulheres, pastores, líderes, pais, profissionais, estudantes, estagiários, simplesmente isto. A Bíblia diz que Deus se lembra que nós somos pó. Deus sabe que eu sou pó, que você é pó. Deus sabe disso. Mas eu quero rapidamente colocar para você algumas coisas, que as cavernas na minha vida e na sua vida, as cavernas são inevitáveis. Nós homens temos uma coisa chamada caixinha do nada. Já ouviram isso? Amém. Meus irmãos, eu tenho extrema necessidade da caixinha do nada. É o melhor lugar, é o lugar de refúgio. É um lugar de solitude. É um lugar de solidão, mas é um lugar de solitude. Eu amo aquele dia que diz assim, Cassiane diz para mim assim: por favor, vocês vão me entender. Mas se não entender também não tem problema. Cassiane fala assim: amor, vou para casa de uma das filhas. Normalmente isso acontece nas sextas-feiras e sábados. Normalmente é o dia que eu fico quieto em casa, paro, estudo, preparo, tal. E ela fala assim: eu vou para lá. Vai, fica lá o dia todinho. Por favor, irmãs, não se escandalizem comigo. Eu tenho uma extrema necessidade de solidão, de solitude. Eu preciso disso. Essa semana, conversando com uma das minhas filhas, amamentando, estressada, chorando, e o marido pega, vai com ela na doceria. Essa história virou um negócio lá em casa. O marido pega, coloca ela no carro: olha, abriu uma doceria aqui perto de casa, vai lá, vai na doceria, dá um doce com ela, adoça a boca dela, coloca uma vara de pescar e uma bolsa dentro do carro, e fala assim: me deixa lá no pesqueiro. E a minha filha brava foi e deixou o marido lá no pesqueiro. Nós homens temos necessidade disso. E vocês, mulheres, precisam aprender a fazer isso. Toma esses meninos aí, eu vou sair com a minha amiga e vou tomar um café com ela. Eu vou caminhar no parque sozinha. Vocês precisam disso, mulheres. Façam isso. Eu sei que eu vou ter um problema com os homens depois dessa, mas tudo bem. As cavernas são inevitáveis. Mas tem uma coisa que a gente não pode escolher: as escolas são necessárias.
Volta, por favor, um slide. As escolas são necessárias. Eu e você, nós estamos numa escola. E não tem como a gente queimar etapas. Não tem. Não tem como você queimar etapas. Mas uma das coisas mais interessantes e necessárias na sua vida, na minha vida, é uma coisa chamada solidão. Você precisa disso. Solidão. Ela é necessária. E a solidão não é a ausência de pessoas. Às vezes nós estamos num lugar como esse aqui nesta manhã, lotado, praticamente lotado. Mas você sentado aqui, você se sente sozinho. Talvez seja a sua escola, seja o momento que você está vivendo. A escola é necessária, as cavernas inevitáveis. E ela é necessária, e ela não é a ausência de pessoas. Solidão é um estado da alma, é um encontro do meu eu com o meu eu. Eu me encontro comigo mesmo. Deixa eu ficar sozinho. Amor, vai para a casa das meninas. Fique lá o dia todo. Pode voltar, quer dormir lá? Pode dormir. Eu fico muito bem um dia sem ela. No segundo dia eu já fico estragado. Então é um dia só. Em um dia eu me recomponho. Parece brincadeira isso, mas é sério. É um estado de alma, é um encontro do meu eu comigo mesmo. Mas nós muitas vezes nos sentimos desmotivados neste momento. E uma das coisas que a gente começa a perceber também, além da desmotivação, umas mudanças bruscas de humor, de irritabilidade. E nós homens somos mais propensos a isso. Talvez você esteja aqui hoje cansado, desmotivado. Você esteja vivendo essa coisa de irritabilidade, mudança de humor. Você está bem, daqui a pouco você se irrita facilmente. Você olha para você e começa a se sentir ansioso, baixo autoestima. Você começa a se sentir o pior dos homens, o pior das mulheres. Você, homem, se chega diante do espelho e começa a se sentir menor, inferior. Você, mulher, chega diante do espelho e começa a se automutilar, a diminuir, e você olha muitos e muitos defeitos para você. Não, isso não é o seu corpo, é a sua alma que está dizendo isso. Insônia. Davi diz uma coisa interessante. Volta-te para mim, tem misericórdia, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha a oração de Davi neste salmo. Davi estava fugindo, perseguido pelo inimigo. E Davi faz esta oração dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou só e aflito. Mas Davi estava cercado por um pequeno exército de valentes que estavam com ele. Mas ele diz: eu estou só e aflito, e as angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Irmãos, aflição não é corpo, é alma. Como ele diz no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma. Uma segunda coisa que a gente percebe é um sentimento de rejeição. Isso é sintomático. Isso é sintomático. Davi disse assim: não atentes para a sua aparência. O Senhor falando a Samuel:
Por quê? Porque ele vai na casa de Jessé e o Senhor disse, olha, eu vou ungir o rei de Israel aí. E chega o mais velho, Eliabe, está aqui diante do Senhor o rei de Israel. Diz Samuel no seu coração e o Senhor diz, ei Samuel, para aí. O Senhor pega e diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. E aí agora eu quero fazer um grito, uma pergunta. Por favor, como é que está o seu coração? Como está o seu coração? Veja a forma como Deus vê. E depois desse processo todo, Davi num dado momento vai até o campo de batalha. Ele não tinha sido consagrado rei, embora tivesse recebido a unção, o óleo sobre a sua cabeça. Mas ele não era rei ainda, ele vai ao campo de batalha. E quando ele vai ao campo de batalha, o irmão dele disse assim, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. O próprio Samuel tem uma visão distorcida do que Deus tem. E agora os seus irmãos também têm uma postura de rejeição sobre eles. Mas uma das coisas mais necessárias na minha vida e na sua vida é a nossa dependência de Deus. Fale aí, eu não gosto muito disso, mas vamos lá hoje, vamos fazer isso. Fala para a pessoa assim, perto de você, quem você quiser, dependa de Deus. Falar não é depender, e ouvir não significa que o meu coração vai mudar aqui agora, mas é um exercício. Davi, porém, disse ao filisteu, olha a escola de Davi. Por favor, olha os processos de Deus na vida de Davi. Primeiro, Samuel tem uma visão distorcida sobre ele. Samuel queria consagrar e ungir o primogênito de Jessé. Depois Davi agora vai para o campo de batalha, levar comida para os seus irmãos. E o seu irmão diz, vejo que você é um homem presunçoso. Olha a rejeição. Mas agora quando a batalha está sendo travada e o inimigo afrontando Israel, quem Deus vai erguer e quem Deus vai usar? É aquele segundo a aparência dos homens ou o homem segundo o coração de Deus, igreja? Quem Deus vai usar? Aquele segundo os homens ou segundo Deus? Por favor, responda no seu coração. Deus vai usar o homem segundo o coração de Deus e não a escolha e os olhos do homem. Davi então ouve a afronta do Golias lá no campo de batalha. E ele diz assim, eu vou guerrear contra este homem. E escuta aqui, moços, meninas, meninos, rapazes, adolescentes, jovens. Deus usa o pequeno, o novo, a criança, como usou Samuel na sua infância, e agora usa Davi na sua adolescência, 17 anos aproximadamente, um pirralho, como alguém diria. Ele chega diante desse Golias e diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, não segundo os homens, não a escolha de Samuel, não segundo a escolha do rei Saul, não segundo o exército de Israel, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Elias disse assim, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, versículo 10,
Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Deus pega e diz assim: Elias, você está enganado. Você está se sentindo só, mas quero dizer que você não está só. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus é gracioso, como Deus é acolhedor. Versículo 19 deste mesmo capítulo, versículo 18, perdão, ele diz assim: quando ele estava dizendo que estava só, diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu quero convidar você para ficar de pé, por favor. Eu quero colocar diante de você esse último texto. Esse último texto que nós vamos ler. Antes de ler esse texto, deixe-me citar. Quando o Senhor olha para o povo de Israel, olha para Jacó, Israel, príncipe. Lá no capítulo 40 de Isaías, o Senhor olha para ele e diz assim: ó Isaías, ó meu povo, não ouvistes? Nunca ouviram falar? Vocês nunca perceberam, nunca ouviram falar? Que o eterno Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus não se cansa, não se afadiga, faz forte ao cansado, faz forte ao cansado, e renova as forças àquele que não tem nenhum vigor. Nunca ouviram isto? Em quem você tem se refugiado? Elias correu para a caverna e achou a caverna como um lugar de refúgio. Deus o achou ali, o encontrou ali. E é interessante perceber, neste mesmo capítulo 19, no texto que lemos, ele come, bebe, dorme, depressivo, come, bebe, dorme. Come, bebe, dorme. Deus agora o acorda e diz assim: come e bebe, porque você tem uma longa jornada para caminhar. E ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele vai para um lugar e se esconde de novo. E quando ele está lá escondido, o Senhor fala: sai para fora. E ele sai para a porta da caverna. E olha como Deus trata. Se Deus tratar um depressivo com um terremoto, esse depressivo morre. Ele sai para fora da caverna e vem uma tempestade. Depois vem um terremoto. E Deus não estava na tempestade, Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo que caiu ali. Meus irmãos, Deus sabe como tratar comigo e com você. Ele precisou como que pegar Elias no colo. Por quê? A forma como Deus se revelou a ele não foi com fogo, com vento e com tempestade. Foi com uma brisa suave. E Elias entendeu que Deus estava ali naquela brisa suave. Olha como Deus faz. Deixa eu contar uma história para vocês, uma confissão pública, e não tenho vergonha de fazer isso. Algum tempo atrás eu chorei no meu discipulado com os meus discípulos e vou falar para a igreja hoje. O ano passado foi um ano extremamente
extremamente difícil para mim e para minha casa. De fevereiro a junho, algumas vezes eu pensei que eu perderia Cassiane, a minha esposa. Teve um dia que ela teve tantos desmaios, um após outro. Ela tem o que é chamado pâncreas reativo. O organismo dela joga uma bomba de insulina, aquilo que deveria ser 30, foi para 400, ia para 400 e tanto no organismo dela. Terrível. Teve um dia que ela estava tão mal, eu dando comida, eu dando banho, colocando comida na boca dela. Tive que deixar um pouco as minhas atividades na igreja. E um dia eu falei assim, a minha oração foi assim: Deus, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Eu vi Cassiane morta. Finalzinho de junho, por aí. Ela ficou bem, tem estado bem. Quando foi em agosto, eu tirei uns dias de férias. Fui para a casa de um irmão no Mato Grosso. Parei em Rio Preto, dormi no hotel. Quando eu estava dentro do hotel, o dia que eu saí de férias, eu comecei a ter todos os sintomas de uma síndrome de pânico. E os dias que se seguiram, e eu descobri que eu estava com a minha alma adoecida, profundamente adoecida. Cassiane levantou e eu caí. Eu não tenho vergonha de falar isso para você. Esta palavra é para mim. Eu não sou um depressivo crônico. Graças a Deus não. Eu não sou um ansioso crônico. Graças a Deus não. Mas a minha alma se abateu profundamente. Como está o seu coração? Eu não sei quantas vezes eu atendendo pessoas aqui, e as pessoas falando da sua dor. Agora o pastor está abrindo o coração, tá bom? Estou sentado no divã de vocês hoje. Não sei quantas vezes ouvindo muitos de vocês e alguns de vocês, e ouvindo, e eu dizendo no meu coração: sua dor é a minha dor hoje. Eu não sei quantas vezes isso já aconteceu. Não tem noção. Mas eu quero hoje, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, e eu disse que hoje eu ia terminar o culto meio-dia. Já são 12:15. Mas eu não quero sair daqui hoje sem convidar você. Volta ao texto, por favor, filho. Eu quero deixar conosco nessa manhã esse último versículo. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra hoje é para você cansado, sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
descansar. E descansar no Senhor é uma atitude muito corajosa, eu confesso. Eu não quero me preocupar com amanhã. Eu não quero estar ansioso. Mas eu também não quero trazer o ontem para hoje. Eu não quero estar depressivo. Que essa é a tendência. Olhar para ontem é olhar e dizer assim: foi tão legal, foi tão bom. Mas quando eu estou preso no meu ontem, isso é altamente depressivo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você hoje. Cansado, sobrecarregado. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Vamos encher essa frente aqui. Se não couber todo mundo aqui na frente, não tem problema, fique pelo corredor. Mas Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Quem? Você cansado e sobrecarregado. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E Jesus vem e diz assim: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem aqui. Enquanto o louvor ministra conosco, a nós, sai do seu lugar. Vem e fala: Deus, eu quero. Deixa esse versículo na tela, por favor, por enquanto. Vem e diga assim: Deus, eu estou hoje colocando diante do Senhor. Eu estou tirando esse fardo pesado e eu entrego para o Senhor. Eu não sei, mas o que tenho ouvido de Deus é que o meu povo está cansado, sobrecarregado. Eu vou clamar, pois tudo vem. Podem vir, cheguem mais à frente, vocês que estão aqui. Podem chegar mais para frente. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Saia do seu lugar, venha à frente, em nome de Jesus. Tudo pode chegar aqui mais à sua direita aqui. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de. Talvez seja a hora de você tomar a mão da sua esposa. Talvez a mão do seu esposo, do seu filho, da sua filha, e dizer: vamos juntos entregar isso ao Senhor hoje, aqui agora, em nome de Jesus. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Fale ao Senhor o que está te angustiando. Conte ao Senhor. Fale ao Senhor o que está de fato acontecendo. Porque Deus, eu estou hoje entregando ao Senhor. Talvez seu ministério, talvez a sua família, talvez o seu trabalho, talvez os seus estudos, a pressão, a cobrança, a necessidade de dar resultados. Em nome de Jesus. Igreja, pode orar comigo, conosco, no seu lugar. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra
Você que está no seu lugar, pode estender as suas mãos e orar comigo. Você pode agora clamar ao Senhor comigo. Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante do Teu altar, Deus. E nós hoje queremos colocar a vida de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos que estão aqui, prostrados, com os seus corações adoecidos, com a alma abatida, cheio de preocupações e temores, ansiosos, depressivos. Nós olhamos agora para cada coração, para cada um deles, mas Tu és o Deus que sonda, prescruta e conhece a dor. Como o salmista disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele diz de si para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, meu refúgio, meu socorro. Deus, eis aqui a vida de cada um dos Teus filhos. Consideramos a nossa história hoje, consideramos as muitas pressões que sofremos, consideramos os ataques, os levantes, a solidão, a rejeição, mas nós queremos hoje considerar a nossa dependência do Senhor. Nós agora pegamos este fardo pesado, os nossos medos, as nossas preocupações agora, Senhor, e nós colocamos aos pés da cruz do Senhor. Nós depositamos este fardo pesado agora, Deus, aos pés da cruz do Senhor, no que diz respeito à nossa vida pessoal, as questões de foro íntimo, as questões da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, Deus, dos nossos pais, dos nossos negócios, do nosso trabalho, dos nossos estudos. Pai, eis aqui a história, a necessidade de cada um, Senhor. E nós queremos tomar esta palavra que o Senhor nos deu e nos dá. Vinde a mim. E eis-nos aqui aos pés da cruz do Senhor. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, a minha oração hoje, a nossa oração hoje, Senhor, é que o Senhor possa aliviar o peso desta bagagem pesada que cada um dos Teus filhos tem carregado. Que o Senhor esteja dando alívio, não mais sobrecarga, não mais um peso pesado, sobremodo exaustivo e cansativo, mas sim, Senhor, que cada um possa tomar o jugo de Jesus, porque Ele é suave, e este fardo que é leve do Senhor. Obrigado, Deus, porque na cruz do Calvário o Senhor já venceu as nossas guerras e as nossas batalhas. E a minha oração hoje, a nossa oração hoje é que venha alívio para o coração cansado, sobrecarregado, e paz, esta paz que excede todo entendimento. Seja o Teu povo abençoado. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar, por favor. Nós vamos neste momento participar juntos da mesa do Senhor. Antes de você sair, nós vamos nesta hora juntos celebrar a ceia do Senhor antes de nós retornarmos para nossas casas, em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria que nós pudéssemos juntos dizer: Deus, recebe a nossa gratidão,
Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida no teu altar, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor. E eu quero convidar a diaconia para estar conosco aqui. Juntos você vai receber o pão, você vai receber o vinho, e nós vamos agradecer ao Senhor. Que seja um momento de gratidão, seja um momento de louvor, de rendição ao Senhor, e dizer: Senhor, obrigado, porque o meu fardo pesado, sobrecarregado como estava, Senhor, eu deixo aos pés da cruz do Senhor neste dia e nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer isto juntos. Você vai receber o pão e o vinho, e você espera para que nós possamos participar juntos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Agradecendo ao Senhor, bendizendo ao Senhor, louvando. Temos um trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo. Cordeiro Santo,
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele em memória de mim. Irmãos, tudo nas nossas vidas, tudo, nosso cansaço, nossas batalhas, nossas pelejas, nossas enfermidades físicas, emocionais e lutas, batalhas espirituais, tudo passa pela cruz. É na cruz que nós deixamos as nossas mazelas. É na cruz que nós deixamos os nossos medos e temores. E lá nós tomamos o fardo de Jesus, que é leve e suave. Em memória, relembrando a cruz, o que o Senhor fez por nós na cruz, comamos do pão em nome do Senhor. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim, em memorial, nos lembrando deste sangue que nos purifica, nos limpa, nos lava. Bebamos do cálice em nome do Senhor. Você pode dizer palavras de adoração. Deus, te adoramos e bendizemos o Senhor, porque na cruz do Calvário o Senhor morreu a nossa morte. Porque na cruz do Calvário o peso do pecado foi deixado. Nós nos apropriamos hoje da graça, bênção e do favor, e do alívio e deste fardo suave e leve que o Senhor tem para nós. Seja o teu favor, seja a tua graça sobre o teu povo. Que esta semana que se inicia seja um tempo gracioso em cada vida, sobre cada casa e família, sobre o trabalho, os negócios, enfim. Quero abençoar, nós abençoamos a tua igreja hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana plena em Cristo Jesus. Deus poderoso.